Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais O Mentor Podcast. O episódio de hoje serei eu solo aqui batendo papo com vocês e, como de costume, eu pretendo trabalhar temas mais direcionados ao mercado de mentorias, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Toledo, tenho quase 10 anos de jornada aí treinando equipes comerciais, liderando pessoas. Nos últimos anos me especializei muito na venda de alto ticket e já pude ajudar centenas de pessoas a estruturarem e escalarem seus próprios programas de mentoria. E nesse podcast a gente conversa justamente sobre o que nós temos feito para vender mais de 2 milhões de reais por mês com menos de 25 mil reais investidos em tráfego, com uma estrutura extremamente enxuta. Então espero que você aproveite os insights, certo? Para quem não está inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho e lembra de compartilhar com quem você conhece que busca galgar novos níveis de resultado, seja entendendo mais sobre o mercado de mentoria, sobre o mercado de alto ticket, tá bom? Bom, quero começar hoje falando sobre um erro muito comum que eu acabo me deparando com pessoas que vão começar o movimento de mentorias ou que começou o movimento de mentorias, não teve uma boa experiência e acaba muitas vezes fugindo do desafio que a faria romper novos níveis de resultado. Aqui eu explico, tá? É quase que uma condição sine qua non, é quase que uma unanimidade que a pessoa que começa a vender mentoria de alto ticket tem uma rotina corrida. Justamente pela pessoa ter muito sucesso, ela pode vender uma mentoria de alto ticket, ponto final. E geralmente a pessoa que tem muito sucesso na sua área, muito conhecimento, ela não tem tempo. Então, se você que está me ouvindo está se perguntando, pô, mas eu não tenho tempo, eu não sei se eu vou dar conta, é unânime, tá? Então, a maior parte dos mentores que eu conheço, que são bons no que fazem, começaram meio no caos, entendendo que começaria um pequeno movimento, colocando pequenos primeiros passos, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aí, dentro disso, o que eu vejo? Quando a pessoa vai começar, por ela ter falta de tempo, ela busca caminhos para que ela possa só ser meio que a palestrante, né? Então, ela quer ser a mentora, ela fala assim, não, eu quero ensinar, e aí eu vou contratar um coprodutor, uma agência, eu quero alguém que faça por mim. É muito comum ouvir isso, tá? Não, Léo, eu não queria uma mentoria, não. Eu queria alguém que executasse por mim. E existem essas pessoas, só que a grande verdade é, ou você vai se deparar com alguém que vai te cobrar uma implementação de 100, 200 mil e mais um percentual gigantesco do seu negócio, de 30, 40, 50%, ou você vai pegar alguém que vai te usar de cobaia. Pensa assim, se a pessoa está topando tão fácil assim, investir o tempo dela e energia, sem você pagar nada para ela de implementação, só pensando em percentual, é porque ela não está tão segura assim do trabalho dela, porque se ela estivesse, ela estaria cobrando, ponto final. Então, eu vejo muitas pessoas boas que acabam indo para esse caminho, acabam delegando as atividades erradas, né? Por que eu falo delegando as atividades erradas? Porque se você vai vir para o meio de educação, gente, de verdade, hoje, não é porque eu vendo isso, é porque é um fato, né? Dentro do meio educacional, se você tem um know-how prático, um conhecimento diferenciado, o melhor caminho é trabalhar com mentoria, o melhor caminho é trabalhar no formato de alto ticket. E aí, considerando isso, o 90-10 no começo do negócio é venda e entrega. Só que se você nem aluno tem, é praticamente 90% do tempo venda. Aí o abençoado vai lá e quer delegar a venda. Olha que loucura, né? Então, é óbvio que delegar é maravilhoso. Só que cada negócio tem sua atividade core. Cada negócio tem sua atividade core. Em mentoria, venda e entrega. Então, você vai delegar todo o resto antes de delegar isso. Porque isso é o que você mais mexe ponteiro. Então, toma muito cuidado para você não cair em caminhos fáceis. Porque é aquele grande clichê, né? Se você fizer o que é fácil, sua vida vai ser difícil. Se fizer o que é difícil, sua vida vai ser mais fácil. E eu tô te afirmando aqui que definitivamente vale a pena você colocar o seu tempo para vender mentoria, caso isso seja um foco para você. E aí disso, eu trago uma outra visão, né? Eu, como vocês sabem, eu acabo me conectando com pessoas constantemente. E uma outra coisa que é muito comum eu ouvir e aconteceu hoje, por isso que me veio na cabeça, foi o seguinte: uma pessoa
muito comprometida em construir um resultado top, focada. E ela comprou um programa de uma pessoa que é uma grande referência no mercado, que é famoso, que vocês conhecem. E essa pessoa falou assim, olha, o que você precisa fazer para construir o seu negócio de mentoria sólido, né, para construir um negócio educacional lucrativo primeiro, você tem que fazer audiência. Segundo, você precisa de uma esteira de produto. Então, você vai fazer um movimento, construir audiência, vender um evento de R$300. Nesse evento de R$300, breve, você vende uma imersão de R$10.000, por exemplo. Nessa imersão, você vende uma mentoria de 30. E dessa mentoria de 30, você pode oferecer um clube, um mastermind de mais de 100. Isso funciona? Funciona. Eu não vou falar que não funciona. Funciona. A grande questão é esforço-resultado. Desses 2 milhões que a gente vende no mês, não vem nada de evento. A gente tem uma estrutura de 5, 6 colaboradores. Então, hoje, eu faço vendas consistentemente de mais de R$200.000 para leads prospectados ativamente no Instagram e em outros meios que a gente trabalha, sem a pessoa precisar passar por toda essa esteira. Quanto tempo demora? Quantas pessoas você perde no meio do caminho? Que estrutura você precisa? Olha o trabalho que dá para construir todo esse processo. E aí entra um outro ponto muito importante que eu sempre bato na tecla, vocês já devem ter me ouvido falar, os melhores leads não têm tempo. Lembra que lá no começo eu estava falando sobre o mentor não ter tempo? Então, os melhores leads não têm tempo. Quando eu penso nos meus mentorados, tem alguns empresários que têm 3, 4 empresas, tem médico, tem dentista, pessoas que têm família. Aí eu fico imaginando essa pessoa tendo que participar de uma pré-imersão de R$300, que óbvio, se ela olha para um evento de R$300, a percepção é no mesmo segundo, não tem como ser bom, porque se fosse bom não custaria R$300. Eu vou num lugar que tá a galerona, o povão, todo mundo, entende? E aí você acaba não indo. Pô, hoje a minha maior restrição é tempo. Pra eu ir no evento eu tenho que ter muita certeza de que vai agregar pra mim. Você entende? Hoje eu tenho eventos que eu já paguei, que eu não fui, porque eu avancei tanto que deixou de fazer sentido estar naquele ambiente. Então uma pessoa qualificada não vai no evento de R$300, meu amigo. Não por causa do dinheiro, mas porque ele sabe que ele vai acabar perdendo tempo. É melhor ele ficar com a família, ou é melhor ele fazer outra coisa. E aí entra justamente a visão que eu trago sobre o quanto que é importante você ter um processo de venda para vender direto um alto ticket. Porque o cara qualificado, ele só quer resolver o problema dele logo. O tempo dele é o ativo mais valioso, ele não vai ficar percorrendo esteira. Aquela visão, não, de vai e vende o produto de front, aí tem o front-end, aí tem o middle-end, aí tem o back-end, o high-end. Cara, não precisa. Você pode vender direto o high-end. Você pode vender direto o mais caro, entende? Então, toma muito cuidado para você buscar instrução com pessoas que estão performando e não que um dia performaram. E tem pessoas que hoje estão performando não porque tem uma boa metodologia, mas porque já construíram um nome muito grande, mas talvez esse não seja o seu caso. E aí você vai fazer o que o cara que tem, sei lá quantos milhões de seguidores faz, não vai dar certo. Toma muito cuidado com isso, meu amigo, minha amiga. E aí eu quero pegar um outro ponto também, tá? Nós tivemos alguns cases essa semana dentro da SHP. Então nós tivemos ali várias pessoas fazendo a primeira venda, já tendo payback ali de 20%, 30% do programa em poucos dias. Tivemos cases de pessoas vendendo mentoria de mais de R$200.000, pessoas tendo payback em menos de um mês. E aí quando eu olho para esses cases é impressionante. Hoje eu até coloquei ali na minha sequência de stories, né? Eu lembro do Gilson, quando eu conversei com ele, um cara incrível que eu pude conhecer, princípios e valores alinhados, só que ele veio de uma transição de carreira, ele veio do CLT, quase 30 anos de carreira e tal, e aí ele saiu do trabalho dele buscando fazer um novo movimento, só que esse novo movimento, por exemplo, com a SHP, envolvia um investimento. Então não só ele parou de entrar o que ele era habituado há 20, 30 anos, como ele teria que gastar, entre aspas. Então ele ficou algumas boas semanas, se não meses, com esse entrave, e aí, será que eu vou ou não vou? E aí é onde eu bato na tecla, né, do mentor entender que, se você ama entregar, se você ama transformar a vida, o começo da transformação começa na venda. A venda já faz parte da entrega, porque não adianta você ter uma entrega maravilhosa e ninguém comprar e ninguém aderir. Então você precisa acordar e entender que venda já é entrega.
você vender, tirar o cara do piloto automático, tirar a mulher do piloto automático, é mostrar para ela o quanto que ela precisa agir diferente para ter resultado diferente. E aí eu insisti com o Gilson, porque para mim era muito claro, eu só insisto com quem para mim é muito claro que, cara, dá para gerar resultado. E aí dentro disso, resumo da história, depois de algum tempo pedindo o direcionamento de Deus, enfim, ele acabou tomando a decisão. E ontem ele postou uma venda de 216 mil reais, fora outras que ele já tinha feito. Então isso só reforça a minha crença, o quanto que é importante você ser incisivo. Se você é passivo na venda, você fala assim, ai não gosto de correr atrás, de insistir. Cara, você está sendo conivente com o fracasso das pessoas que estão te dando algumas desculpas. Só que a pessoa que está dando desculpa, ela muitas vezes não está segura, ela não está do lado de dentro como você tá. Então, se você sabe que você tem uma solução na mão para a pessoa e mesmo assim você permite com que ela não haja e fala amém para isso, você está sendo conivente com o fracasso dela. É quase como ter alguém na sua frente que está com uma dor na cabeça, você tem uma solução, você sabe que aquela solução funciona, você oferece para a pessoa, não sei, tô em dúvida e tal, não sei se vai me ajudar. Mas você sabe que vai. Porra, você fala, então tá bom, então deixa quieto, você tá sendo conivente com o fracasso dessa pessoa, você tá sendo conivente com ela continuar com dor. Ei, acorda. Nós temos como propósito aqui nos tornarmos líderes, influenciar pessoas dentro da nossa visão, dentro do nosso propósito. E você como mentor, em alguns momentos, você não é só mentor, você é treinador, você é mentor, você guia, você dá suporte, você acredita muitas vezes antes da pessoa. Então você tem diferentes papéis e um deles é ter que vender a ideia, certo? Bom, uma outra coisa que eu tenho observado muito e que algumas pessoas até me mandaram hoje na caixinha de pergunta é sobre a construção da metodologia. Porque o que acontece, né, gente? Quando uma pessoa ela já tem uma jornada entregando mentoria é diferente, mas eu tô querendo falar aqui com a pessoa que tá próxima do zero, né? Você tem resultado no que você faz, mas você nunca vendeu uma mentoria. E aí você tem tantas coisas que você pode falar que muitas vezes fica difícil de dar esse primeiro passo. Você fala, pô, beleza, mas eu preciso construir um método que realmente gere valor, e aí entra aquela autocobrança, porque você tem um nome a zelar, né? Você tem uma jornada de destaque. Aí você fala, beleza, vou vender mentoria, mas cara, eu tenho que fazer algo, entre aspas, perfeito, porque eu preciso zelar pelo meu nome. E aí entra um processo muito errado. Qual é esse processo? Bom, a pessoa pega e fica meses pensando no que vai ser a metodologia dela. E muitas vezes ela até formata uma metodologia, só que ela formata a metodologia que ela acha que a pessoa vai precisar. E a mentoria é justamente o oposto disso. A pessoa compra o acesso a você para ter a sua visão do negócio dela, para ter o seu direcionamento. Então se você chega com um método redondo e enfia a goela abaixo, você está vendendo um curso online, não uma mentoria. Então, de verdade, é melhor você não ter nada e ir aberto para ouvir, entender o que a pessoa está precisando e entregar, do que você ir com tudo muito redondo. Eu estou falando isso porque muitas pessoas, quando fazem uma primeira estruturação de mentoria, se essa estruturação é bem feita, assim como eu faço, por exemplo, que é o que? A gente rascunhar 50, 60 coisas que você pode contribuir. Esse rascunho a gente vai aglutinar em 5, 6 módulos. Eu faço isso junto com o mentorado, né? A gente constrói junto. Esses 5, 6 módulos a gente constrói um storytelling, entendendo que esse storytelling vai vir muito vinculado ao que você ouve, porque quem constrói o pitch é o lead. Ou seja, quem vai construir a narrativa do como que você vai vender é justamente quem está comprando, é o seu potencial cliente. E aí dentro desse movimento, a pessoa ela começa a fazer algumas vendas e algumas entregas. Conforme ela vai fazendo vendas e entregas, ela começa a perceber que daqueles 50, 60 temas que a gente traçou, tem uns 10, 15 que praticamente todo mundo precisa. E isso começa a se caracterizar na sua metodologia. Só que muitas pessoas têm um desejo de falar, não, mas eu não posso começar a vender porque minha metodologia não está redonda, eu ainda não formatei direito. Não é para você formatar direito, entre aspas. Não é para você criar uma caixa, não é para você engessar. Porque mentoria não é isso. Entende? Então toma muito cuidado para que você não faça isso se tornar uma autossabotagem. Hoje uma pessoa me respondeu assim, Léo, mas a única forma de validar uma metodologia no campo tem outro jeito? E eu te pergunto, tem outro jeito?
de você validar uma metodologia? Não tem, tem que botar ela para rodar. Aí tem gente que fala assim, não, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer no formato pro bono para ver se dá certo. Aí entra, ou vou vender mais barato porque eu estou testando. Aí você vende barato, investimento é balizador de compromisso, a pessoa que compra pagou barato e portanto ela não implementa da forma que deve ser implementado, não tem o resultado e aí você acha que o problema está na sua entrega, mas não tá, é porque você vendeu barato para a pessoa errada. Então toma muito cuidado com relação a isso, tá? E aí um outro tema que eu quero trazer, nós pudemos conversar muito sobre isso no último encontro ali do Clex, junto com o Flávio Augusto, e eu vejo quanto que faz sentido, sabe? Ele falou muito sobre o que mais muda o ponteiro de lucro numa empresa, não estou falando de faturamento, estou falando de lucro, é aumento no ticket médio. Porque pensa assim, ó, aumento de ticket, né? Se você entrega um produto X hoje por, sei lá, 50 mil reais, e você começar a entregar esse mesmo produto X por 75 mil reais, você aumentou o seu preço em 50%. Cara, esse aumento de preço, ele quase que vai direto para o lucro, porque você não teve que mudar a estrutura, você não teve que mudar a captação, você não teve que mudar quase nada. Se você aumenta faturamento, muitas vezes tem empresa que nem quer aumentar o faturamento, porque o custo aumenta tanto que não compensa. Agora, quando você aumenta o ticket médio de um mesmo produto, a tendência é que isso reflita diretamente no lucro, porque você mantém basicamente a estrutura, você mantém a empresa, mantém praticamente tudo igual, só aumentando o preço da venda. Entende? Então, ele bateu muito forte sobre, se você quer chegar a novos níveis em 2025, busque aumentar seu ticket. E aí, o que vai determinar o ticket de um produto? Gente, vamos lá. Primeira coisa, o ROI, o retorno sobre o investimento, é muito do que determina o ticket que você consegue cobrar. Aí você fala, Léo, mas o meu produto não traz um ROI financeiro. Confesso que fica mais difícil de tangibilizar, mas não é impossível. Eu tenho cases, como por exemplo, o Pablo, que é psicólogo, ele vende saúde mental, performance emocional, e ele vendeu mais de R$1 milhão no ano. Ele vendeu mais de 300 mil em menos de 60 dias. Então é possível. Mas o que eu quero voltar aqui, ROI, é muito do que vai determinar o ticket do seu produto. Só que o ROI, ele não é só determinado pela sua entrega, mas para quem você entrega. Por exemplo, se eu entrego um método que eu ajudo uma pessoa a vender 8 produtos por mês, só um exemplo, né? 8 mentorias por mês. É maravilhoso? É maravilhoso, mas se essa pessoa vende a mentoria por R$3.000, ela vai fazer 24 mil no mês. Se ela já começa vendendo um programa de 40 mil, ela vai fazer 320 mil. Ela vai fazer mais de 15 vezes praticamente do que a outra, com a mesma entrega. Então o ROI, ele não é só determinado pela minha entrega, mas pelo para quem eu entrego. Toma cuidado com isso, muita gente erra nisso. A segunda coisa que vai direcionar muito do seu preço é a sua musculatura comercial. Então, muitas vezes, o problema no aumento de ticket médio é falta de musculatura comercial. Não dá. Se você vende commodity, ok, não é esse o papo aqui. Agora, se você vende um produto mais exclusivo, como por exemplo uma mentoria, não existe o preço do mercado, meus amigos e minhas amigas. Eu conheço pessoas que vendem uma promessa parecida com a minha por 15 mil e eu vendo por quase 200. Por quê? Existem muitas diferenças de entrega, mas o grande ponto que eu estou querendo mostrar aqui tem muito a ver com musculatura comercial também. Outra coisa que vai influenciar muito no seu ticket é você. São os ambientes que você convive, ou como você se veste, ou como você se posiciona, é a sua comunicação. Então eu vejo muita gente que fala assim, não, agora eu vou me posicionar para vender high ticket. Daí essa pessoa começa a gerar um monte de conteúdo e ela quer viralizar e tal. E ela fala, pô, que conteúdo que é viral? Ela posta aqueles reels, nada a ver, né, com o tema que ela vende. Até traz base de seguidor, mas amigo, você quer ser viral ou você quer vender? Entende? Muitas vezes o posicionamento adequado, ele atrai sim as pessoas certas, mas ele afasta as erradas. Então se você está buscando vender alto ticket e atrair todo mundo, tá errado. 5% dos brasileiros ganham mais do que 10 mil por mês. Entende? Então tenha muita cautela nisso, tá?
E aí, para fechar, eu quero trabalhar uma coisa um pouco mais técnica aqui com vocês, mas que eu vejo que é uma dificuldade muito comum e que serve para qualquer área, tá? Que é contorno de objeção. Gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter visão. Contorno de objeção. Objeção é demonstrativo de interesse. Objeção é quando a pessoa fala assim, nossa, eu amei, mas tá caro. Nossa, eu amei, mas eu não tenho tempo. Nossa, eu amei, mas eu não sei se pra mim dá certo. Isso é uma objeção. A objeção é um demonstrativo de interesse. Por quê? Se a pessoa não tivesse interesse, ela ia falar, oi, obrigado, eu não tenho interesse. Se ela falou, pô, que legal, mas tá caro, quer dizer, eu quero, mas eu tenho um impeditivo, ou seja, eu tenho uma objeção. Mas ela quer. Percebe? Então, pessoal, essa é a primeira coisa. Por quê? Quando você faz uma venda, principalmente uma venda de mentoria, por exemplo, que você pede a venda, né? Então você termina a apresentação e fala, e aí, bora trabalhar junto? E aí, bora começar? Né? Aqui tá um ponto. Muito vendedor não vende porque não pede a venda. Então você pediu a venda, você fica quieto em seguida. E aí, bora começar então? Abre o sorrisinho e fica esperando a resposta. A resposta, em, sei lá, 90% das vezes, vai ser uma objeção. A resposta não vai ser, pô, bora começar agora, me passa o Pix. Se for isso, foi Deus que mandou, não foi você que vendeu. A venda, ela começa na objeção. Então, provavelmente, a pessoa vai falar, pô, eu achei muito legal, mas eu preciso pensar, mas eu preciso analisar e tal. Beleza. Entrou a objeção. Então, a primeira interpretação é, a objeção para o vendedor, ela é, e você que está me ouvindo é vendedor, tá? Não importa o que você vende. A objeção para o vendedor, ela é quase como a graxa para o mecânico, o sangue para o médico. Ela coexiste, sabe? Não tem outro jeito. E aí, quando você compreende isso, você aprende que você precisa lidar com a objeção. Primeira coisa que eu sugiro, né? Vamos lá. C, essa é uma abreviatura que eu uso para contornar a objeção, tá? C, S, I, C. Concorda, solta, isola e contorna. O que é concorda? Muita gente fala assim, Léo, eu gostei muito, tal, mas cara, eu acho que não é o momento pra mim. Fulano, fica tranquilo, eu te entendo. Aí o S, solta. E a gente pode voltar a se falar mais pra frente, não tem problema nenhum. Agora, só pra eu entender, isola, o que te impede de começar agora? Ah, Léo, é o financeiro, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Tá, entendi. Então hoje o seu impedimento pra começar seria questão financeira? Seria. A maior parte das pessoas já fazem o quê? Começam a contornar. Então, mas é que aí você vai usar o produto para pagar o produto. Calma. Legal, fulano, entendi que a questão financeira te impede. Deixa eu entender aqui. Alguma coisa mais te impede, além da questão financeira? Muita gente vai falar, não, é só o financeiro mesmo. Legal, então se você tivesse um cartão, por exemplo, para parcelar esse investimento e começar agora, você começaria? Ah, Léo, mas aí eu precisaria ver se com a minha esposa. Ah, mas aí eu precisaria ver se cabe na minha agenda. Então começam a surgir outras objeções. Esse processo a gente fala que é de descascar a cebola, que é você isolar as objeções para que você tenha certeza de que você está contornando a objeção certa. A maior parte das primeiras objeções são falsas. Então se você já entra contornando, você está ali falando sobre ajudar ele a arrumar um cartão de crédito ou algo nesse sentido, porque você acha que ele não tem como te pagar. Ele não tem um meio para parcelar. Mas muitas vezes ele até já tem o cartão, mas ele está inseguro. Mas ele precisa falar com o sócio. Então, você passa tempos ali contornando a objeção errada. Então, concorda, eu te entendo, solta, fica tranquilo, a gente pode voltar a falar mais para frente, isola. Legal, financeiro é o único impedimento? É. Aí você supõe essa objeção resolvida, que é o quê? Tá, legal, fulano, então se tivesse um cartão para começar agora, você começaria? Se a resposta for começaria, beleza, então essa é a objeção, você pode isolar, você pode resolver ela. Por exemplo, preciso falar com meu marido. Legal, fulano, fica tranquilo, a gente pode marcar um bate-papo com seu marido, mas assim, só para eu entender. Se o seu esposo concordasse, topasse, falasse, pode começar agora, você começaria? Ah, então, eu preciso ver tal coisa, entendeu? Então você sempre vai isolar. E aí depois sim, você vai contornar. Como que você contorna objeções? Basicamente de duas formas, reflexões e histórias. Histórias do quê? Histórias seriam cases semelhantes, né? Então, por exemplo, eu falei lá para vocês que o Gilson, ele estava inseguro e tal. Quando eu me deparar numa reunião de venda com alguém que está muito inseguro para dar o passo, porque não tem muitos seguidores e tal, eu vou falar, cara,
sua história me lembra muito do Gilson, e aí eu vou contar a história do Gilson. Inclusive eu vou falar, você quer que eu te passe o contato dele pra você bater um papo? Então, história seria você mostrar cases semelhantes, cenários semelhantes que deram certo. E reflexões nada mais são do que você mostrar a partir de perguntas e reflexões que é muito mais dolorido aquela pessoa não começar do que começar. Porque o processo de decisão do ser humano é buscando fugir da dor e buscando prazer. Então a pessoa ela não começa porque ela acha que arriscar, entre aspas, começar é mais perigoso ou é pior do que ela ficar onde ela tá. Porque onde ela tá pode até tá doendo um pouco, mas falando feio aqui, né? Mas ela tá num cocô quentinho. Ela tá num cocô conhecido. Então, por mais que não esteja satisfatório, pelo menos ela sabe que, né, entre aspas, pior do que tá ali não vai ficar. Agora, e se ela tentar? O que você precisa mostrar para ela? Que justamente ela tentar é muito menos arriscado do que ela ficar onde ela tá. Sacou? Ela tentar é muito menos arriscado do que ela ficar onde ela tá. Quando eu venho fazer uma analogia para pessoa sobre ela comprar minha mentoria, por exemplo, eu sempre falo assim, cara, pensa assim, ó. Vamos pensar no pior que pode acontecer e no melhor que pode acontecer? Vamos pôr na balança? Por que sim, por que não? Pô, o pior que pode acontecer, o programa lá tem aumento, hoje, né, hoje, no dia que eu tô falando com vocês aqui, a parcela é de 15 mil reais, são 12 vezes de 15. Aí a pessoa olha e fala, cara, mas 15 mil e tal. Aí eu pego, mostro pra ela, né, pergunto se ela tem disponibilidade de tempo. Não, Léo, eu tenho tempo sim, legal, você consegue, sei lá, 1 hora por dia? Consigo, 30 horas no mês. Então com essas 30 horas a gente vai conseguir puxar pelo menos umas 20 reuniões. Dessas 20 reuniões, se tudo der errado, você vai vender umas 3 mentorias. Se você cobrar um ticket médio ali de 15 mil, dá 45. A parcela é de 15. Então vamos piorar as coisas? Percebe que se tudo der muito errado, pelo menos a parcela você paga? Você não vai morrer, concorda? Concordo, beleza. Agora, e se tudo der muito certo? E se você fizer vendas de 200 mil assim como o Gilson fez? E se, meus amigos, aprenda a se desafiar, e se, abra sua visão, olha mais pra frente, e se. Então assim, o se der certo é gigantesco, se der errado não vai acontecer nada demais. Então quando você desperta no cliente essa clareza de que é muito mais arriscado ele ficar onde ele tá do que ele dar um passo diferente, tudo começa a mudar. Nessa parte das reflexões, né? O contorno de objeção ele vai ser bom proporcional a como você fez a fase de diagnóstico na reunião. Então, se você fez um bom spin selling, ou seja, se você fez perguntas de situação, de problema, se você entendeu, quanto mais você empilhou os desafios que a pessoa está passando, então beleza, fulano, eu entendi que você está tentando vender mentoria já faz 2 anos, você não conseguiu passar de 30, 40 mil por mês, você está se sentindo sobrecarregado porque sua entrega não está da forma adequada, você sente que você está enxugando gelo, você está vendendo para as pessoas erradas. Tá, entendi, tudo isso. Há quanto tempo você está com esses desafios? 2 anos. E o que isso tem acarretado? Pô, minha esposa não está mais me apoiando. Então você começa a empilhar e trazer clareza para a pessoa de amigo, amiga, não tá tão simples assim o problema. Esse problema, você tem vários problemas há bastante tempo. Isso tem te causado prejuízos não só financeiros como emocionais. Isso tem tido consequências na sua vida pessoal e profissional. A hora que você propõe uma solução de X mil reais, essa solução fica muito barata frente ao preço que ele está pagando de não fazer, entendeu? Então, no momento do contorno da objeção, essas reflexões que você traz são muito embasadas no que você trouxe da fase de diagnóstico. Eu costumo usar muito, você me disse que, você me disse que isso tem gerado um prejuízo de tanto para você por mês, há tanto tempo, isso está te deixando insatisfeito. Percebe que se você não avançar, os problemas eles tendem a se repetir, enquanto que se a gente avançar, a gente consegue resolver isso juntos, percebe? Então, sempre ir trazendo esse horizonte. Mas o princípio principal aqui no contorno de objeção é você entender que você não tem que convencer ninguém. São os dois contra o problema. São os dois contra o problema. Você não está querendo convencer. Existe um problema, você tem uma solução. Se ele comprar, vai ser maravilhoso para ele e maravilhoso para você. Então, vocês estão no mesmo time. Essa é uma visão chave. Você entender que se o cara compra seu produto e ele implementa tudo, sua vida vai mudar? Não, você vai fazer seus 15, 20, 30, 100 mil reais. Mas e a pessoa? A pessoa pode mudar completamente de vida se ela implementar tudo que você ensinar, entendeu? Então é muito mais sobre ela do que sobre você. Ter essa visão de que é uma relação assimétrica comercial é indispensável para você conseguir aumentar a sua conversão, certo?
E aí eu finalizo aqui, né? A gente já está em fevereiro. Eu finalizo aqui te perguntando sobre as suas metas. É muito importante você ter suas metas de faturamento, suas metas de venda. Mas principalmente, se você está no estágio mais inicial, meu amigo, eu preciso que a sua meta comportamental gere como consequência esse resultado que você está buscando. Às vezes você não tem tanta clareza para falar, não, vou fazer 2 vendas por semana. Ok, mas então eu sei que para eu fazer 2 vendas por semana eu tenho que fazer, sei lá, 15 reuniões. Então, legal, vou me propor fazer 15 reuniões. O que eu tenho que fazer para fazer essas 15 reuniões? Eu tenho que fazer, sei lá, 70 abordagens. Então, vou fazer 70 abordagens. Entendeu? Então, você traçar uma meta comportamental é muito importante. Quero emagrecer. Ok, eu não consigo te garantir que você vai emagrecer exatamente 1 quilo, mas e se você se comprometer, tiver uma meta comportamental de fazer cardio todo dia, de treinar todo dia, de seguir a dieta? Isso é uma meta comportamental. Então coloca mais energia nas suas metas comportamentais para que as de resultado cheguem como uma consequência. Essa é uma grande sugestão que eu tenho. E é por isso que eu sou tão fã da nossa metodologia. Por quê? Porque a gente consegue tangibilizar, trazer para o controle da pessoa ela se dedicar mais para construir mais resultado. Ela não fica à mercê do gestor de tráfego, ou da métrica, ou do meta. Não, tá no controle dela. Venda é isso, venda é um estilo de vida, venda é governar sobre o seu resultado. Fechou? Espero que tenham aproveitado. Vejo vocês no próximo episódio. Lembre-se, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Em breve teremos episódio com o Flávio Augusto aqui, meus amigos. Inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos. Eu espero que agregue para todos vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.